Boa noite. No programa desta sexta-feira, vamos conversar com Laíri Neto, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico. E mais, voos da Azul Linhas Aéreas serão retomados no dia 3 de setembro aqui em Mossoró. O programa Cenário Político já está no ar. Participe aqui do nosso programa através do WhatsApp 988028941. Você pode mandar sua pergunta, mandar sua interação, contribuir com o programa Cenário Político, participar com a gente. Hoje a gente conversa sobre economia, sobre desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte. A gente traz aqui o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado, Laíri Neto, que cumpre a agenda aqui em Mossoró. Inclusive traz aí uma boa notícia, que é a retomada dos voos comerciais para o aeroporto de Serra Rosado, aqui na cidade de Mossoró, ao aeroporto que ainda está em obras, mas que já se aguardava uma linha comercial para voltar a operar aqui na cidade de Mossoró. E é sobre esse assunto, antes de começar a conversa aqui com o Laíri, que eu vou trazer aqui as informações, porque essa reunião apresentou os detalhes da retomada dos voos comerciais em Mossoró, que será a partir do mês de setembro. O encontro aconteceu na Casa da Indústria do Oeste Potiguar e contou com representantes do setor produtivo moçoroense. Olha, a gente está recebendo aqui não só a indústria, o setor produtivo como um todo, serviços, comércio, indústria. A gente tem em Mossoró setor salineiro, petróleo, fruticultura, são setores muito fortes junto com o serviço e a gente precisa fortalecer esse voo. Presidente da Emprotur, Raoni Fernandes, destacou o interesse de novas empresas na operação dos voos em Mossoró. Nós temos business case de Mossoró e região em todas as companhias aéreas, Latam e Gol também. A Latam, inclusive, deve anunciar em breve Mossoró como nova base, né, da sua operação. E por que ela tem interesse? Porque é uma região que movimenta muito. Durante a reunião, o gerente da Infraero em Mossoró mencionou o investimento feito para a revitalização do aeroporto de Serra Rosado e ainda garantiu que a nova estrutura vai surpreender o público. A nossa expectativa é que isso encante os olhos da companhia aérea, encante o mercado e que seja um atrativo para novos voos e para novas demandas. Representando a Azul Linhas Aéreas, Lucas Frade detalhou como vai funcionar a operação a partir de setembro e valorizou o Mossoró enquanto um ponto estratégico, visto que a cidade fica entre duas capitais, Natal, no Rio Grande do Norte, e Fortaleza, no Ceará. Nós estamos começando a nossa operação agora a partir de setembro. As vendas já estão abertas. Como foi mencionado, nesse início nós estamos iniciando as nossas operações com uma aeronave que se chama ATR. Esse equipamento ele é da última geração, é um ATR 600 e a nossa expectativa de demanda é alta em função justamente da posição de Mossoró dentro do estado. Prevista para ser retomada a partir do dia 3 de setembro, os voos em Mossoró de início contarão apenas com uma rota, Mossoró-Recife, sendo feita nas quintas e aos domingos. Na visão da secretária de Turismo, Marina Marinho, o retorno dos voos vai explorar ainda mais o potencial de Mossoró. A retomada dos voos é importante em vários aspectos. O principal deles, claro, de fomentar a economia, gerar emprego e renda, mas mais do que isso, conectar Mossoró e toda essa região com o Brasil e com o mundo. O setor hoteleiro enxerga a proposta de retorno com otimismo. Afinal, a cidade é uma das principais do Nordeste no que diz respeito à quantidade de eventos realizados durante o ano. Mossoró possui um dos calendários mais expressivos da região Nordeste e isso naturalmente abastece aqui a nossa rede hoteleira. O setor do turismo de modo geral, todos eles se beneficiam com a retomada dos voos e Mossoró com seu aeroporto funcionando de forma bem efetiva, né, com os investimentos que a Infraero, que tem a outorga hoje de cuidar do aeroporto, está fazendo aqui em nossa cidade. Então o setor está otimista e é importante que esse voo realmente retome e traga os investimentos necessários aqui para que a cidade decole. Tá aí, reunião sobre o aeroporto de Mossoró, retomada dos voos, já com a data definida, 3 de setembro. Esse é um assunto fundamental para o setor produtivo, para o desenvolvimento econômico da nossa região, aqui do Rio Grande do Norte. A gente conversava aqui em off
começava aqui com Laíra, sobre a importância desse voo para todos os setores da economia de Mossoró, mas também, por exemplo, para a educação. Mossoró é um polo educacional, então tem essa importância também de Mossoró voltar a contar com esses voos. E dado também o investimento que é feito nesse aeroporto aqui da cidade, que havia alguns problemas de infraestrutura, alguns problemas estruturais que eram percebidos no aeroporto, mas que já estão sendo sanados, e inclusive é uma grande estrutura que está sendo entregue aí pela Infraero para a cidade de Mossoró. E a gente vai conversar com Laíra Neto, ao qual eu dou boas-vindas aqui ao programa Cenário Político. Lairinho, que vem para cá depois que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pela primeira vez, está aqui em Mossoró, participou dessa agenda logo cedo aqui na cidade. Laíra, bem-vindo ao programa Cenário Político. Boa noite, Natália. Finalmente. A gente já tinha mantido contato algumas vezes. No domingo completam 2 meses que eu estou à frente da SEDEC. E eu comentava logo cedo com o Lucas, que é o comercial da Azul, da minha alegria. Quando o voo foi implantado, em 2017, eu estava secretário municipal. E agora, na retomada, eu estou secretário estadual e conseguimos fazer essa mobilização hoje para fazer essa reunião para apresentar a retomada dos voos ao setor produtivo. A gente fez essa reunião lá na sede da Fierne, em Mossoró, não à toa, foi para mostrar o nosso entrosamento com o setor produtivo, e também convidamos os 2 reitores das universidades públicas, tanto a professora Cecília como o professor Rodrigo Codes, estavam lá, porque eles falavam da importância desse voo para as universidades. E o voo será retomado dia 3 de setembro, serão 2 frequências. E, Natália, não adianta eu falar do tempo que tinha o voo, os preços que eram. Lá, durante a apresentação, a representante do CDL Areia Branca, se eu não me engano o nome dela é Gisele, mas se eu estiver errando, me perdoe, lá, durante a reunião, ela fez uma pesquisa. R$ 199,00 Mossoró, Recife, e ela é de Florianópolis, R$ 670,00 Mossoró, Florianópolis. Esse voo é para Recife, mas Recife é um hub da Azul. Então, você compra passagens para São Paulo, Rio, Brasília, Salvador, Floripa, Curitiba, BH. Você conecta Mossoró ao Brasil inteiro. E antes da suspensão, esse voo estava sustentável, esse voo estava sempre cheio. Só que, pós-pandemia, as 3 empresas aéreas brasileiras, as nacionais, Latam, Gol e Azul, elas entraram em recuperação judicial. E na reestruturação naquele momento, eles retiraram, a Azul retirou o voo de 14 cidades, dentre elas Mossoró. E a gente ficou órfão de voo nesse período. E graças ao trabalho do governo do estado, que está investindo na retomada desse voo, é uma orientação da governadora Fátima, a Azul tem isenção de ICMS, redução no ICMS, por voar para Mossoró, e também a Improtur está investindo na divulgação desse voo. É muito importante para Mossoró e a gente comemora, celebra, e hoje a gente ouviu muitos depoimentos de alegria pela retomada do voo. Pois é, o setor produtivo que há muito tempo já aguardava essa retomada desses voos, né? Como você falou, Mossoró acabou perdendo o voo nessa mudança que a Azul fez de alguns itinerários e acabou retirando esse voo aqui da cidade de Mossoró, esse voo regional. Mas há uma reforma em curso no aeroporto de Mossoró e a perspectiva de novas empresas também virem para a cidade, né? Inclusive a Improtur fala sobre isso, dessa negociação, dessa divulgação desse aeroporto de Mossoró, o potencial que tem aqui a nossa região. Como é que está essa perspectiva? Uma decisão muito acertada do governo do estado foi quando devolveu a gestão do aeroporto à Infraero. A Infraero, o governo federal, o governo Lula está investindo mais de R$100 milhões no aeroporto, em equipamentos e na reforma do terminal. Eu ainda não tinha ido não tinha entrado na obra, já tinha ido ao aeroporto, por exemplo, para receber o ministro dos Transportes quando veio visitar a duplicação da BR-304, mas eu não tinha entrado na obra. Entrei hoje. Eu fiquei impressionado, Natália. O desembarque é enorme, a área comum é enorme, a área de embarque é enorme. Não é um aeroporto para botar defeito, ninguém botar defeito, certo? É um aeroporto para ninguém botar defeito. E por causa desse investimento nos equipamentos, aquelas limitações de tamanho da aeronave, elas foram bem reduzidas. Vão poder pousar em Mossoró aviões maiores. E isso abre a oportunidade de Gol e Latam também, porque
elas não operam com aviões como o ATR, que a Azul opera. Uma vez tendo essa possibilidade, Gol e Latam também voando, aí é a redenção da gente, do aeroporto, e para o setor produtivo é importante, porque quando eu estava na Secretaria do Desenvolvimento Econômico Municipal, a gente realizava pesquisas. Ia uma equipe da Secretaria para o aeroporto para saber quem eram os passageiros, de onde vinham, renda, para onde iam e etc. Mais da metade dos passageiros eram corporativos, era setor produtivo. Então, a gente precisa desse voo para o nosso desenvolvimento. É verdade, a gente tem essa necessidade do voo para os diversos setores da economia aqui de Mossoró e da região, Mossoró como um polo importante também, e nesse acesso, como o Laíre bem falou, né, de Mossoró, Recife, e a partir desse destino para Recife, pode se deslocar para diversas capitais aí e fazer essa conexão, porque Recife é um hub importante da Azul aqui no país, aqui no Nordeste do Brasil. Tem informação importante, eu estava consultando aí o DivulgaCan de Contas, que é um sistema do TSE para avaliar o registro de candidaturas. A partir do momento que o pré-candidato dá entrada ao processo de registro, ele sai da condição de pré-candidato e passa a ser candidato, mesmo que esse processo ainda não tenha sido deferido pela Justiça Eleitoral. E eu já percebi que lá no sistema do Can de Contas, você já consegue acessar que o candidato Álvaro Dias, do PL, consta no sistema do TSE, o Cadu Xavier, do PT, também. Deputados estaduais, deputados federais também já constam. Senado, ainda não há registro, pelo menos não consta lá no sistema do TSE, no DivulgaCan de Contas, em relação à nominata União Brasil Progressista e também a chapa majoritária. A gente aguarda, né, porque as convenções foram realizadas na semana passada e esses registros devem dar entrada nos próximos dias. Há um prazo aí até o dia 15, estabelecido pela Justiça Eleitoral. O prazo da Justiça vai até o dia 15, porque no dia 16 começa a campanha eleitoral em todo o Brasil, eleições gerais, eleições nos estados. Então, a gente vai acompanhando também essa movimentação dos candidatos. Olha, o congestionamento de carros na BR-405 tem sido constante. Isso devido a uma obra de recapeamento que vem acontecendo em um trecho da rodovia. Seu Marculino sempre faz o mesmo trajeto e nos últimos dias tem sido difícil. Isso devido às obras de recapeamento asfáltico que estão sendo realizadas em trechos da BR-405. Você costuma fazer esse trajeto, Daniel? Costumo fazer toda semana, né? Mas quanto tempo que está acontecendo esse trabalho aqui na pista? Eu acho que está com uma semana e pouco, começou. Começou antes, mas outros trajetos. Esse aqui está com uma semana e pouco. E você costuma enfrentar esse congestionamento? Sim. Demora em média quanto tempo aqui esperando? Eu acredito que agora que eu parei, se for o primeiro, né, vai demorar aí uns 20 minutos a uma meia hora mais ou menos. Saindo de Mossoró, o Siga e Para começa bem aqui, no trecho que anuncia a ponte do Riacho Forno Velho. De acordo com informações colhidas no local, cerca de 5 quilômetros de via estão sendo recuperados. Para quem costuma fazer esse percurso e transitar pela 405, muita atenção. O congestionamento, especialmente em horário de pico, tem sido inevitável. Os reparos prometem melhorar as condições de tráfego da via, dando maior fluidez ao trânsito e mais segurança aos motoristas e pedestres. Mas, enquanto isso, o jeito tem sido enfrentar o congestionamento. A obra está sendo executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Olha, tá aí essa obra que a gente traz a informação para quem acompanha a nossa programação, porque é uma obra executada pelo DENIT, muita gente foi surpreendida, não ficou sabendo da obra aí, congestionamento, mas a obra é uma obra importante, né? Recuperação aí da BR-405, uma rodovia que tem um acesso importante para outros municípios aqui no Rio Grande do Norte e para outros estados também. Olha, a gente mandar aqui um alô para o João, diretor da UPA, do Alto de São Manuel, que sempre acompanha aqui o programa Cenário Político. A gente também tem aqui o Vaval, lá do Veronique, ele faz algumas perguntas também sobre o aeroporto, né? Porque a mesma empresa em Mossoró não vai fazer como aconteceu em Aracati. Aracati também é uma cidade polo de turismo. Aracati conta com o voo da Azul também? Se eu não, salvo me engano, teve a retomada de um voo semanal há pouco tempo. Sim, tem o aeroporto de Aracati, que é um aeroporto pertinho aqui também
de Mossoró. Mas me permita, Natália, não dá para a gente comparar Mossoró com Aracati. Mossoró, o turismo é muito mais o corporativo. Sim, uma característica diferente. É o setor industrial. E a nossa economia é muito mais... Não tem comparação com Aracati. Lá tem mais o turismo... Tem Canoa Quebrada. De Canoa Quebrada, as praias, né? Aquele turismo mais festivo ali. Tem uma característica diferente. Mandar um alô também aqui para o Cosme, lá do Terço dos Homens da Mãe Rainha, avisando que domingo, 6 horas, também tem esse Terço da Mãe Rainha. Mandar alô também para Joãozinho Fontes e Dona Esther Fontes, lá em Major Salles, sempre acompanhando aqui o programa Cenário Político. Muita gente aqui participando, daqui a pouquinho eu mando os demais alôs. A gente vai continuar falando sobre desenvolvimento econômico. Tem um assunto importante também que a gente traz aqui no programa Cenário Político. A gente falou sobre isso com o Laíre em outras ocasiões aqui no nosso jornalismo, em relação a tarifaço e as implicações disso para a economia do Rio Grande do Norte, né? Há uma preocupação, sobretudo, do setor salineiro com essas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Lá no início, antes de você assumir a gestão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, havia preocupação com o pescado. O pescado tinha uma dependência muito forte dessa exportação para os Estados Unidos, né? Porque tinha o mercado dos Estados Unidos como um dos principais que recebia esse pescado aqui do Estado. Inclusive fez várias demissões, houve uma certa crise aí no setor. E agora o pescado ficou de fora desse tarifaço imposto aí pelos Estados Unidos. Como é que está esse diálogo com o setor salineiro, que é um motor importante aqui da economia do Rio Grande do Norte, sobretudo aqui de Mossoró? Natália, o pescado brasileiro desde 2018 não pode entrar na Europa por questões sanitárias. Então, o nosso pescado que é exportado, que é o atum, é de primeira linha, não é o atum enlatado, ou seria Europa ou Estados Unidos. Então, no primeiro tarifaço teve um impacto grande e agora nesse ficou fora. Então, não tem preocupação com o nosso pescado agora. Com relação ao sal, só tem 2 empresas que exportam. Exportam cerca de 10% do total da produção. Então, metade disso é para os Estados Unidos, ou seja, você vai ter 5% de toda a nossa produção é exportada para os Estados Unidos, 2 empresas. Você está dizendo que não tem problema? Não, não é isso. Estou dizendo que o impacto no global não é tão grande quanto a gente poderia imaginar. A gente tem mantido contato, principalmente com o Dr. Ayrton Torres, que representa o Sindicato dos Salineiros, e o que foi que aconteceu? Desde o primeiro tarifaço, eles buscaram outros mercados, mantiveram alguma exportação para os Estados Unidos, diminuindo a sua margem, e o importador lá nos Estados Unidos também topando bancar um pouco do prejuízo. Por quê? Para não perder o mercado, porque uma hora isso deve passar. E se você para de exportar para lá, quem compra lá vai comprar de outro canto. Então, o que o setor aqui não quer é perder o cliente. Mas veja, apesar do tarifaço, as exportações do Rio Grande do Norte bateram recorde. Foi recorde de todos os tempos, a maior superávit na balança comercial e o nosso maior valor de exportação, apesar do tarifaço. Por quê? Porque nós ampliamos o número de mercados. Quando eu digo nós, é o mercado potiguar, porque eu estou na secretaria há 2 meses, não é obra minha, é trabalho de muitos. E nós ampliamos para 81 países para onde essas mercadorias são exportadas. Então, nós batemos recordes de exportação. Na minha opinião, o que o governo americano está fazendo é uma loucura e é ruim para eles, porque gera inflação para eles lá. A gente está achando outros mercados. Antes do tarifaço, a gente exportava 7,4%. De tudo que nós exportamos, 7,4% ia para os Estados Unidos. Foi o que aconteceu, diminuiu para 3,8%. E nós aumentamos nossas exportações para outros mercados. Então, o mundo está fazendo negócios enquanto o governo americano está se fechando. Com a ideia do protecionismo, que é até um pouco conflitante com a proposta, né? Eu não consigo compreender. Eu confesso que eu já tentei olhar pela ótica do governo americano e não acho uma lógica para isso. Para mim, parece muito mais uma tentativa de dominar o país e dizer assim, ou você me obedece e faz o que eu quero, ou vou botar um tarifaço. Tá, teve país que aceitou. Teve outros, muitos outros, que não aceitaram. Foi o que fizeram? Esses muitos outros fazem negócio. Enquanto os americanos estão brigando, os chineses estão fazendo negócio.
Então, para o mercado brasileiro, de um modo geral, sem ir para um segmento específico ou outro, a gente aumentou as exportações, a gente bateu o recorde de exportação. Por quê? Porque a gente terminou procurando outros mercados. Eu imagino que assim, a turma estava meio acomodada, exportando para o mesmo canto, tá bom, o negócio tá bom. Quando aquele canto se fechou, procurou outros que se mostraram melhores do que aquele. É verdade. E aqui no nosso estado nós temos também outros produtos que têm a importância, né, e são também, deixam essa balança comercial favorável, exemplo da fruticultura. A fruticultura, que essa semana eu vi uma entrevista do presidente do COEX aqui, ele falava sobre Fábio Queiroga, ele falava sobre essa necessidade ainda de entrar no mercado chinês e os gargalos que ainda existem, principalmente em relação a como levar essa produção em boas condições para o continente asiático. Como é que vocês vêm acompanhando também essa questão? Aí não é um problema com o tarifaço, porque quase nada do que nós produzimos de fruta vai para os Estados Unidos. É praticamente tudo a Europa. A questão da China, os entraves burocráticos, de barreiras sanitárias, isso vem sendo vencido. Tem a questão realmente da logística. A China é do outro lado do mundo. Enquanto você consegue chegar na Europa com poucos dias, para chegar lá na China demora um pouco mais. Então, realmente é uma questão que precisa ser vencida. Eu lembro que quando eu estava na Secretaria Municipal aqui, a gente já tinha essa discussão e comemorava quando vencemos a barreira sanitária, que tivemos a autorização do governo chinês para enviar nossas frutas para lá. Essa busca por novos mercados, eu acho que é a grande solução para a economia brasileira como um todo, e para Potiguar não é diferente, para você não depender só de um canto. Né? Então, imagine, se hoje a Europa chegar e dizer assim, não pode mais importar fruta do Brasil. Aí é um caos para a nossa fruticultura. Por quê? Porque quase tudo vai para a Europa. Enviar para a China pode ser uma solução para a gente não ter mais esse tipo de risco. Sim, aí a China é um grande mercado consumidor, né? Um dos maiores mercados consumidores do mundo, aí, e é o que a fruticultura tanto menciona, né? A importância de chegar a esse mercado asiático. Eu lembro que em 2020 foi quando superaram essa barreira sanitária, eu acho que foi 2019, 2020. Foi por ali. Foi nessa... Eu não lembro exatamente o ano. Exatamente. E havia já esse otimismo, né, com a chegada ao mercado asiático, da fruta aqui do Rio Grande do Norte chegar ao mercado asiático, mas eu acho que a logística continua sendo a principal dificuldade, né? Porque chegar em boas condições essa fruta do outro lado do mundo, como você falou, é de fato uma grande dificuldade. E há os investimentos que são feitos aqui também, mas é a distância, né? Há essas condições. É uma questão logística que é difícil realmente de vencer. E essa constante busca por inovação, por forma de transportar, e uma hora a gente vai achar a solução para esse problema. E hoje, como é que você vem administrando essas questões hoje na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nesse diálogo com o setor produtivo? A gente fala agora de exportação, né? Mas existem outras atividades que você acompanha, mas em relação a essa exportação, como é que você vem acompanhando hoje? Natália, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é um mundo. É completamente diferente da do município. Sim. Porque a gente lida com várias frentes, com várias riquezas que o nosso estado tem. Hoje, às 5 horas da tarde, eu participei de uma reunião online com o pessoal do Ministério da Indústria, do Desenvolvimento, com relação ao CENIS. O CENIS é Certificado de Negócios de Impacto Social. A gente lida com a economia criativa, a gente lida com a fruticultura, a gente lida com minério, com energia renovável, com hidrogênio verde, com porto, com muita coisa. E eu fico muito feliz porque eu sou teimoso, eu gosto de estudar muito para entender sobre o que eu estou falando, sobre o que eu estou participando. E tem sido uma aula constante e um trabalho constante para a gente poder contribuir mais com o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e com a relação específica às exportações, desde o primeiro momento que eu cheguei à Secretaria, que eu procurei Fierne, Sebrae, Fecomércio, os sindicatos da pesca, do sal, do minério, da fruta, todos, porque eu acredito que só com o diálogo a gente
alcança nossos objetivos. E esse tem sido assim um foco muito firme meu, buscar o diálogo para que a gente traga as melhorias para o nosso Estado. Melhorias para o Estado, trazer aí, fazer com que a economia de fato, né, os potenciais aqui do Rio Grande do Norte sejam bem aproveitados e sejam revertidos para a população aqui do Rio Grande do Norte. A gente vai trazer informação em relação a um dos presos que fugiu da penitenciária estadual Rogério Coutinho Madruga, localizado em Nísia Floresta, na região metropolitana de Natal. Ele foi recapturado no final da tarde de hoje. 11 presos fugiram da penitenciária estadual aqui, lá na região metropolitana de Natal, no início da manhã desta sexta. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, a SEAP. Ao todo, 13 presos fugiram da cela. No entanto, mais cedo, 2 foram recapturados ainda dentro da unidade prisional. Os demais permanecem foragidos e estão sendo procurados pelas forças de segurança aqui do Rio Grande do Norte. Eu trago também essa informação que a governadora Fátima Bezerra divulgou na sua rede social, no seu Instagram, em relação a essa fuga. Inclusive, mostra aí, a SEAP divulgou essas imagens do local de onde eles conseguiram fugir, né? A SEAP conseguiu identificar aí e busca esses presos, de fato, uma fuga em massa, mais de 10 presos que conseguiram fugir. 11 foram recapturados, 11 estão foragidos, 1 foi recapturado. Então, são 10 ainda que continuam foragidos da penitenciária. A governadora disse que exigiu uma investigação célere e respostas urgentes e que os fugitivos sejam recapturados, e disse que é inadmissível o que aconteceu hoje. Diz que tem total confiança e respeito pelos bons profissionais, mas eventuais erros devem ser apurados e os responsáveis levados à justiça. Ela diz ainda que o Estado alcançou excelentes índices de melhoria na segurança pública e controlou os presídios e que não vai voltar ao passado. Não vamos admitir. É a mensagem aí do perfil da governadora Fátima Bezerra, que ela publicou hoje, sobre essa fuga. De fato, uma quantidade bem acima, né? Já aconteceriam fugas, há algum tempo a gente tinha uma recorrência maior, mas nesse número aqui realmente chamou a atenção, e também pela forma como foi divulgada aí pela SEAP, da localização na cela, como é que eles conseguiram executar essa fuga. Agora a gente volta a conversar com Laíri Neto, secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do Rio Grande do Norte. Lairinho, a gente conversava sobre as ações da secretaria, sobre o trabalho, como você disse, um trabalho muito amplo, né? Você já tem experiência como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, mas a experiência aqui de Mossoró, na prefeitura, é bem diferente da experiência na secretaria estadual, que ela tem uma experiência bem mais ampla e um acompanhamento de diversos setores aí que você executa enquanto secretário. Mas vamos trazer um pouco para a parte política, da indicação de você, da sua indicação como secretário, né? Como é que foi essa articulação e a sua chegada à secretaria? Olha, Natália, ao longo desse segundo governo da professora Fátima, em alguns momentos, não foram muitos, mas em alguns momentos, ela chegou a conversar comigo para eu fazer parte do governo. Eu sempre disse: governadora, eu estou tão bem lá em Mossoró, cuidando dos negócios, da minha vida, está tudo bem. A única coisa que eu sinto falta realmente é estar em Natal perto das minhas filhas, que moram lá e tal. E eu só viria para Natal se fosse uma coisa assim que me encantasse mesmo. E aí, o tempo passou, nunca teve compromisso de nada, nem pedido de me dê uma secretaria, me nomeie para uma secretaria, nunca nada nesse sentido. Até porque realmente, minha vida aqui em Mossoró, graças a Deus e ao trabalho, é muito boa. Aí, quando foi em maio, a governadora encontrou-se conosco em Natal e disse: eu quero conversar com você. Eu disse: o que é, governadora? É uma coisa boa, eu quero conversar com você. Aí tá bom, passou uma semana e pouco. Eu fui até para Curitiba eu faço uma pós-graduação em Curitiba, a cada 2 meses eu passo uma semana lá, inclusive próxima semana eu deveria estar lá, não vou por causa da secretaria. E aí ela conversou com Larissa, que é presidente do partido, disse: eu gostaria de convidar Lairinho para ser secretário do Desenvolvimento Econômico. Você acha que ele topa? Aí Larissa disse: bom, vamos ligar para ele e perguntar. Eu estava no curso quando ela ligou, fez o convite, e eu topei na semana seguinte, quando retornei
ao Rio Grande do Norte, vim a Mossoró pegar minhas roupas, fui para Natal e tivemos uma conversa. Ela me passou quais eram as prioridades que ela defendia para a secretaria e eu conversei sobre as coisas que eu imaginava. Uma coisa que eu disse a ela: governadora, são 7 meses que tem o seu governo. Não dá para eu chegar na secretaria inventando roda, não dá para criar programa. Eu quero contribuir tentando concluir o que está em andamento. E assim tenho feito. Como eu falei no bloco anterior, a questão da parceria. Eu assumi no dia 2 de junho pela manhã. No dia 2 de junho, às 5 horas da tarde, eu estava na Fierne, conversando com o presidente Roberto Serquis. Nesta semana e na semana seguinte, fui para trás das outras entidades de classe. Vim a Mossoró conversar com o CDL, com a SIM, com o Sindvarejo, com o pessoal do Sinduscom, com todo mundo. Por quê? Tem coisas que, com o diálogo, você consegue resolver mais rápido. Então, é isso que a gente tem feito. A gente tem buscado o diálogo permanente para concluir coisas que já estavam em andamento. Por exemplo, o voo da Azul está sendo retomado. Eu contribuí de alguma forma, mas agora já na reta final, contribuí com essa reunião de hoje. Era um trabalho que a Improtur já vinha fazendo. O complexo empresarial que o governo vai implantar em Mossoró, já existia a ideia. O que é que eu consegui fazer? Acelerar esse processo, porque é uma coisa que todo dia eu pergunto, porque eu tenho interesse direto de resolver isso para Mossoró. Está na Secretaria de Administração do Estado, já passou pelo Conselho de Patrimônio, para passar para a posse da SEDEC uma área de 11,5 hectares, vizinho a Itagrés, onde o governo vai implantar esse complexo empresarial. E por que o nome é complexo empresarial e não distrito industrial? Porque ele não vai ser restrito à indústria. Ele vai poder ter centro de distribuição, a ideia é que ele possa ter loja da fábrica, então possa ter comércio também. E na minuta do projeto de lei, que já está pronto, mas a gente ainda vai enviar, uma vez que chega esse documento dizendo, pronto, é da SEDEC o terreno. Manda para a governadoria a minuta do projeto de lei, ela manda para a Assembleia. E espero que a Assembleia aprove rapidamente para a gente ver isso acontecendo em Mossoró. Diz o seguinte: as áreas que posteriormente venham para a posse da SEDEC também farão parte. Por que esse artigo? Porque a Data Norte, que doou esse terreno para o governo, tem outras áreas em Mossoró que a gente quer que venham para o patrimônio da Secretaria para ser também fazer parte desse complexo empresarial, que a gente pode trazer fábrica de tratores, montadoras de tratores, tem uns chineses querendo investir aqui, a gente quer que venha para Mossoró, tem empresas de Mossoró que querem ampliar suas áreas, tem empresas de fora querendo vir se instalar aqui em Mossoró. Então, essas coisas que já estavam em andamento, eu estou conseguindo dar uma celeridade, que são prioridades que a governadora já tinha elencado, e espero até dezembro, que é quando termina o governo da professora Fátima Bezerra, a gente tenha concluído muitas coisas daquelas que ela disse lá na primeira conversa que nós tivemos. E aí, esse complexo empresarial que você menciona é justamente naquela região do complexo industrial aqui de Mossoró, né? Da área industrial, na verdade, distrito industrial. Aqui da cidade de Mossoró, né? Algumas áreas que, inclusive ali bem vizinho a Itagrés, né? Que tinha todo um potencial para desenvolver aqui a região, para gerar empregos aqui para a região, e a gente vê uma boa parte ali daquele terreno ainda ocupado pela empresa. Natália, a Prefeitura de Mossoró, ainda quando Rosalba era prefeita, lá na segunda gestão, na terceira gestão dela, lá, final dos anos 90, começo dos anos 2000, ela criou 2 distritos industriais. Sim. Na saída para Tibau e na saída para Baraúna. Desde então, a Prefeitura de Mossoró não ampliou essas áreas. O que é que faz? Administra as áreas que tem. Eu, quando estive secretário municipal, fiz a reversão, tomei de volta para a Prefeitura 32 áreas que haviam sido doadas e as empresas não tinham se instalado. Então, se não se instalou, não quer, devolva o terreno para a gente passar para outras áreas. Mas o governo do Estado tinha criado 2 lá na Grande Natal, na década de 90, e nunca tinha feito em Mossoró. E é Fátima Bezerra quem está fazendo. É o governo da professora Fátima que está criando esse complexo empresarial, que é uma nomenclatura diferente, porque a natureza é diferente. A gente quer que tenha indústria, mas a gente quer também que tenha comércio, que tenha os centros de distribuição. E é uma atenção especial que a gente está tendo aqui a Mossoró, porque a gente quer contribuir diretamente
com o desenvolvimento de Mossoró. E aí, trazendo ainda sobre esse assunto da política, né? A gente começou falando sobre a sua ida à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente tem aí a Larissa Rosado, presidente estadual do PSB, indicada a vice de Cadu Xavier, né? Uma moçoroense, ela já foi deputada estadual, vereadora, e que agora está nessa missão aí como vice de Cadu Xavier. Você que também é do PSB, como é que foi essa articulação, a chegada de Larissa também para compor esse projeto? Larissa é uma das pessoas mais tranquilas e, ao mesmo tempo, mais aguerridas, determinadas que eu conheço. Mas eu sei que, em momento algum, ela chegou e disse: eu quero ser vice. Nunca aconteceu isso. O que é que Larissa faz? Ela foi deputada estadual 4 vezes, foi vereadora aqui em Mossoró. Ela nunca parou de militar na política. Ela atua na iniciativa privada como gestora, como administradora, mas também como presidente estadual do PSB, nunca encerrou o diálogo com as outras figuras, os outros players da política do Rio Grande do Norte. Larissa, que sempre votou em Lula, ela que é presidente do PSB, que tem Geraldo Alckmin como vice de Lula. O que é que o partido dizia nas conversas? Bom, se tem aí candidato ao governo, tem uma candidata ao Senado e outro candidato ao Senado, o PSB quer participar da chapa. O PSB, nunca o nome de ninguém, PSB. E a gente estava nessa discussão, nesse debate. Inclusive, eu cheguei a ser questionado em algumas entrevistas assim: a sua nomeação para a secretaria é um cala-boca no PSB? É para o PSB não pedir mais espaço na chapa? Não, negativo. A administração é uma coisa, eleição é outra. E Larissa tocou a vida dela administrando as empresas que administra, trabalhando e dirigindo o partido, até o momento que houve o convite por parte de Cadu Xavier, por parte da governadora Fátima, para que ela fosse compor a chapa. Larissa é uma pessoa que nunca fugiu de nenhuma luta, ela é determinada, é a única mulher nas chapas proporcionais. De Mossoró, ela representa as mulheres de Mossoró, representa as mulheres do Estado. Ela é conhecida muito mais na nossa região, mas é conhecida pelos mandatos que já exerceu no Estado inteiro e vai, obviamente, desempenhar um papel importante nas eleições desse ano, levando exatamente essa mensagem da mulher, do envolvimento da mulher na política e representando as mulheres do Estado nessa disputa. Já para a gente encerrar aqui o programa Cenário Político... Já? Já dá 2 minutinhos muito rápido. Muito rápido. De repente passa aqui. Laíri, pode vir a se candidatar novamente? Não. Já foi vereador? Não. Pode voltar à política? Pode parar a pergunta por aí. Não tem Natália, mais nenhuma pretensão? Olha, esses dias me perguntaram como é que estava a vida como secretário. Eu disse: rapaz, eu devo ser maluco, porque minha vida lá em Mossoró estava tão tranquila, ganhando mais do que eu estou ganhando como secretário, trabalhando menos, vida super tranquila, de boa, fazendo o que gostava. E agora estou trabalhando, Natália, a coisa mais comum do mundo. Eu saio de casa às 6h30 da manhã para deixar minhas filhas na escola, que essa para mim é a maior vantagem de estar morando em Natal, e chegar em casa 9h40, 9h50, 10 horas da noite. Não é raro disso acontecer. Estou trabalhando muito mais, mas estou me sentindo muito feliz por estar podendo contribuir com o Rio Grande do Norte. Eu gosto de política, gosto de gestão pública, mas posso lhe dizer, candidatura a cargo eletivo não está nos meus planos definitivamente. Pois é, Laíri, que já foi vereador, né? Teve atuação aqui como vereador importante na cidade de Mossoró. Lairinha, obrigado pela participação aqui no programa Cenário Político. Boa sorte aí na Secretaria do Desenvolvimento Econômico para a gente conversar outras vezes aqui sobre as ações da Secretaria. Obrigado, Natália. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com os telespectadores da TCM. É uma alegria muito grande. Eu espero voltar outras vezes para trazer notícias maravilhosas para Mossoró, como essa da retomada do voo da Azul, que dia 3 de setembro volta a voar para cá. Muito obrigado. Obrigada, Laíri, mais uma vez. Está aí o programa Cenário Político, encerra a semana. Sexta-feira, a gente volta na segunda com mais informações, mais entrevistas, mais debates para você que acompanha a nossa programação da TCM no projeto Eleições 2026. Até segunda. Tchau, tchau.